Fala aí, nação tricolor! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Vamos acompanhar as últimas notícias do São Paulo. Trago atualizações para vocês do Mercadão da Bola do Tricolor. Vamos ver quem chega e quem sai do São Paulo, que já estreia no Paulistão amanhã, jogando fora de casa contra o Mirassol. Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Contar também que o Corinthians iniciou conversas embrionárias com representantes de Alan, volante que perdeu espaço no Flamengo e conversa há dias com o São Paulo. Já contei pra vocês que entre Alan e São Paulo tá tudo certo, falta o principal, o aval do Flamengo. O problema é que o rubro-negro quer contratar Marcos Antônio. O São Paulo não pretende se desfazer do seu principal jogador e essa negociação entre Corinthians, Flamengo e Alan ainda não pegou fogo. É só uma conversa embrionária, o Flamengo monitorando os passos de um mercado. Já havia contado para vocês que Dorival Júnior gosta muito de Alisson, meio-campista que pertence ao São Paulo. O problema é que o tricolor só aceita negociar o Alisson se o Corinthians oferecer bastante dinheiro ou um jogador muito interessante. Como é que você sentiu o clima ali dessas duas apresentações? Acho que o Danielzinho pode ajudar bastante o São Paulo, né? Um jogador que no Mirassol ele tinha o status de capitão, era um cara que tinha sempre uma última palavra no vestiário. Pode ajudar muito a compor esse meio campo. Você tem o Marcos Antônio por ali, você tem o próprio Alisson, que cai um pouquinho de produção, o Pablo Maia, que é um jogador que recentemente, não tão recentemente assim, mas chegou a defender a seleção brasileira. Você pode criar uma situação interessante nesse meio de campo do São Paulo. Acredito que o Danielzinho possa ajudar muito o Crespo, especialmente nesse início de temporada. É um cara que não se machuca, que joga sempre, que está sempre à disposição. Acho que ele vai ajudar bastante. E o Coronel, ele vem para ser um reservaço do Rafael. O Rafael é titular absoluto desse gol do São Paulo, e entendo que o Coronel fez até um movimento. Ele tinha a possibilidade de continuar lá na MLS, né, no Orlando City, jogando lá nos Estados Unidos. Ele falou, né, que ele recebe essa proposta e decide pelo São Paulo. Sim, ele vem para o São Paulo para tentar aí uma vaga na seleção paraguaia para a Copa do Mundo desse ano agora que a gente vai ter. Mas ele não vai jogar tanto. Então ele não vai se mostrar tanto para a seleção paraguaia, para o treinador da seleção paraguaia. Então eu entendo que ele jogando um pouco mais, mesmo que na MLS, você não tem uma fartura de jogadores paraguaios assim tão grande, ele poderia se sobressair mais, porque sendo reserva aqui no São Paulo, mas ele preferiu vir atuar aqui no Brasil. É isso, acho que o Daniel vai acrescentar bastante, o Danielzinho, né? E me chamou a atenção essa questão, né, dele remar contra a maré, né? Ele tá num outro tempo em relação a essa questão de rede social, né? Redes sociais, mídia, não gosta de aparecer. É das antigas, o jovem Danielzinho, que chega para ajudar o São Paulo. E é bom o São Paulo ter um goleiro reserva também à altura, né? Em alguns momentos o Rafael não pôde jogar, São Paulo teve aí alguma dificuldade, né? Mesmo que o menino que substituiu o Rafael até teve um jogo que ele falhou, enfim. O Yang, é importante, foi contra o Sport, se não me engano. É importante ter um goleiro que possa fazer pelo menos uma sombra, né? Porque ele não vai chegar também para ser um torcedor de luxo no banco de reservas. Vai trabalhar para, quem sabe, também ganhar suas oportunidades. Mas a partir do momento que você tem o Zete lá no São Paulo, trabalhando com os meninos de Cotia, acho que os goleiros do São Paulo da base poderiam ter um pouquinho mais de oportunidade. Você tem um ídolo trabalhando com eles todo dia. De repente, acho que para ser ali um segundo reserva, o São Paulo teria uma condição de colocar um menino da base e não contratar um jogador já mais experiente, mas preferiu fazer esse movimento aí. Sabe, Zé, eu te perguntei também do clima ali, porque a gente sabe dos bastidores políticos. A votação do impeachment do presidente do São Paulo, Júlio Casares, foi adiada. Ela estava inicialmente marcada para acontecer na quarta-feira que vem, dia 14 de janeiro, e agora vai ser na sexta, dia 16, 2 dias ali depois. Ao todo, 254 conselheiros vão participar da votação, sendo que 191 deles, 75%, precisa votar a favor da medida para que o Casares saia do cargo. O Zé, você tem a conta aí, né? É exatamente isso, 75%. O que acontece? Existia aí uma dúvida em relação ao Estatuto do São Paulo e o Júlio Casares, o grupo do Júlio Casares, bateu o pé de que seria o artigo 58 do Estatuto do São Paulo, que diz que para você tirar um presidente, um vice-presidente do cargo, você precisa de 75% do quórum dos conselheiros, o que dá 191 conselheiros, contando aí os 254 que estão aptos a votar nesse impeachment, nessa reunião aí do São Paulo. Já a oposição entende que era o artigo 112, que diz que você precisa de 2/3 dos 254 para então empichar o presidente, daria aí 170 votos, ou seja, a oposição precisaria de menos gente para tirar, para afastar no primeiro momento o Casares. Só que no direito existe o princípio da dúvida, né? Se há uma dúvida ali em relação a algum conceito, provas, falta de provas ou não, você tem que estar sempre do lado do réu. E aí
o Oten Aires, que é o presidente do Conselho Deliberativo do São Paulo, optou por seguir o artigo 58, que dá margem aí para 191 conselheiros, então, terem que votar a favor do impeachment do Casares para que ele, de fato, seja afastado pelo período de 30 dias. E falando no Oten Aires, presidente do Conselho Deliberativo, ele falou hoje, ele deu uma coletiva de imprensa ali agora à tarde e explicou alguns pontos que geraram polêmica, inclusive essa que o José Paes trouxe agora, na votação de impeachment do Júlio Casares. Eu estou servindo aos interesses do São Paulo, porque nenhuma dessas decisões feriu o que me é obrigado a seguir, que é o Estatuto do São Paulo. Por que a data da votação foi alterada? Porque foi alterado o embasamento da votação. Isso me faz e me obriga a fazer um novo edital de convocação. Por incrível que pareça, nós temos dentro do nosso estatuto 2 artigos que versam sobre o mesmo assunto. Existe uma nítida contradição entre os artigos. Só para ser simples aí. Havendo uma contradição entre 2 artigos, entre 2 normas, em direito, prevalece a norma que mais favorece, que é um jargão popular que se diz indúbio pro réu. Ou seja, sempre que houver 2 normas sobre o mesmo tema, prevalece aquela que é mais favorável à pessoa que está respondendo qualquer tipo de processo, inquérito, enfim. Foi o que o Zé falou, né, Alex? Em termos de justiça, é isso mesmo, né? Como diria o nosso saudoso Roberto Vallone, indúbio pro réu. Ele sempre falava isso quando tinha os casos, né? Agora, o que é engraçado, para não falar outra coisa, é você ter 2 artigos, 2 leis diferentes no mesmo artigo, no mesmo lugar, no mesmo estatuto. Poxa, é um negócio meio bagunçado, né? Deveria ser um negócio mais claro, mais transparente, mais cristalino, uma coisa única. E não ficar, poxa, tem 2 situações diferentes numa mesma legislação, no mesmo estatuto, aí gera esse tipo de controvérsia, né? Que ontem tem um grande amigo meu que eu acabei brigando com ele. Estamos praticamente rompidos por causa dessa história do Marcos Antônio no Flamengo, né? O Flamengo indo atrás do Marcos Antônio. Eu falei, bom, se tiver uma proposta boa aí, vende, ele vai fazer o quê? O São Paulo tá aí, pedindo 9 para completar 10. Contratou um jogador por 4 milhões, nem pagou ainda. Chega o Flamengo e fala, tô pagando aí 15. Não vale? Com o São Paulo na situação que tá? Ou não? O São Paulo fala, não, vamos ficar, porque aqui é o São Paulo, vamos segurar, vamos dar um aumento pro cara, daí dá um aumento pro cara e não tem dinheiro para fazer nada, fica encalacrado nessa situação. Por isso que eu ponderei e o Arnaldo não gostou quando eu falei. Fala aí. Eu não. Aí não. Eu acho que essa questão é bem relativa, né, Tironi? Eu acho que ela... Já junta as duas coisas, do Yuri Alberto também. Então, ela envolve a questão do jogador e a questão do clube. A questão do clube, dos clubes, Corinthians e São Paulo, né, nessas situações. O Corinthians, mesmo não tendo a maioria, o maior percentual dos direitos federativos do Yuri Alberto, além de perder um titular muito importante, ele não teria grande compensação financeira. É isso que o Vessone está falando, né? O São Paulo, a gente nem sabe qual seria o teor da proposta, embora o São Paulo esteja adquirindo 100% do Marcos Antônio. Então, para perder um titular, teria que ser uma proposta muito boa, né? Com a diferença que, no caso do São Paulo, você ainda reforçaria um time que compete com você nos mesmos campeonatos, no caso do Flamengo. E aí, tanto no caso do Yuri quanto no caso do Marcos Antônio, tem a parte do jogador e do staff do jogador, aquela coisa que os caras ficam aqui, ó. Olha lá, tem a proposta tal, não sei o que lá, que é a oportunidade do jogador ganhar na transferência e, sobretudo, do empresário. E aí também, no caso, aí tá, a Lazio não é nenhuma garantia de uma vida maravilhosa. A Lazio é instável, até outro dia tinha transfer ban também, tem um monte de coisa. O Flamengo não. O Flamengo hoje, no futebol brasileiro, é um tipo de um oásis. Mas vamos lembrar, para entrar na cabeça do jogador e do empresário dele. Quando o Palmeiras fez a proposta para o Caio Paulista, do São Paulo, e o empresário e o jogador, quem que vai recusar uma proposta do Palmeiras?
que aconteceu com a carreira do Caio Paulista? Deu. Ele, de Deu tudo jogador errado. Eu encontrei ele fundamental do São correndo aqui no Paulo, Ibirapuera. Falei, ele virou. Agora ele está no terceiro time, né? Ele passou mal pelo Palmeiras, mal pelo Atlético e está no Grêmio. Então, às vezes, você está bem num local, mas aí, claro, você está bem no local bem pago, bem reconhecido, bem estabelecido, não vale a pena trocar. Mas isso é para cada jogador pensar, né? Sim, né? Tudo bem. Claro, mas também só uma ponderação, o Marcos Antônio é algumas vezes mais jogador do que o Caio Paulista, que teve uma fase boa no São Paulo, em todos os outros lugares que ele jogou, ele não foi um jogador bom. Mas você tem razão. Às vezes o cara vai e tem a história, vai jogar, não vai jogar. No Flamengo tem 300 jogadores para cada posição, talvez não jogue. Mas fala. Não, eu só queria ponderar também uma diferença nessa situação de São Paulo e Corinthians. O Corinthians não perde ninguém desde julho de 24, né? Nós estamos indo quase 2 anos sem perder ninguém. O São Paulo, só o ano passado, ele se desfez de 10 jogadores, 12. A torcida já está enlouquecida que vendeu todo mundo. Então, aí você seria mais um. No caso do Corinthians, ainda quase não perde ninguém nesse período todo. Então, eu acho que tem essa diferença também. Não, você tem toda a razão, concordo com você. E eu falei isso, falei, olha, se o Flamengo vem com uma bala aí, 15 milhões de euros, com o São Paulo na situação que está, por mim, vende. Vai fazer o quê? É a situação que o São Paulo está. Está aí pedindo hora para completar 10. Porém, tem as questões. Uma, né? É o melhor jogador do time. Né? 2, politicamente, o Casares já está enterrado. Se o cara faz um negócio desse agora, sei lá o que pode acontecer. 3, com essa diretoria que tem agora, agora tem uma força-tarefa. Ministério Público entrou junto com a polícia. Exato. Com essa turma aí que está no poder, você não sabe para onde vai a grana, né? Exatamente. Certo? Você tem razão. Toda razão, Arnaldo. Eu concordo muito com você. Esse é um ponto relevante nessa equação. E agora, a nova que tem, você passou por isso, só para falar, tem uma força-tarefa aí maior do Ministério Público para ajudar nas investigações, é isso? É isso, exato. Porque são várias investigações envolvendo gente do São Paulo no momento, né? Vários. Caso do Camarote, caso do depósito na conta do Casares, caso de 12 milhões no caixa, caso da empresa de logística que os dirigentes do departamento de futebol estariam envolvidos. Então, para dar celeridade ao processo, eu adoro essas expressões jurídicas policiais. O Ministério Público entrou junto com o delegado, aquele mesmo delegado que o Vessone falou do caso do Corinthians. Tiago, né? Doutor Tiago. Doutor Tiago, para acelerar as investigações. Agora, Tironi, isso é uma coisa, é o que está rolando no Ministério Público, na polícia, na justiça. Outra coisa está rolando na política do São Paulo. Essa é a coisa mais urgente. Esse tem prazo, porque agora tem novo prazo. A votação de impeachment na calada da noite. Dá uma geral aí. Então, na calada. O que aconteceu do G4 de ontem para o de hoje? No G4 de ontem, a gente abriu essa questão dizendo que 4 dos 6 grupos políticos que sustentavam o Casares debandaram, abrindo ali uma possibilidade, sim, de 2/3 do quórum do colégio eleitoral para haver o impeachment. O Casares desesperou e o Outem, que é um líder de um dos grupos do Casares, presidente do conselho, braço direito do Casares, umbilicalmente ligado desde a primeira eleição até o golpe da reeleição, começaram ele e Casares a tramar. Sabe aquela coisa a coisa que a Sabesp está fazendo aqui na rua de todo mundo? Começa a furar a rua de todo mundo, pega a picareta e fura. Começaram a criar obstáculos novos para a votação do impeachment do Casares, já prevendo que, além de perder a maioria do conselho, isso já é fato, o Casares poderia, de fato, ser empichado por 2/3, 171 votos. Então vamos comentar sobre essas últimas notícias do São Paulo e a votação pelo impeachment do Júlio Casares, que inicialmente estava marcada para o dia 14 de janeiro, agora foi remarcada para o dia 16. E para piorar, o presidente do Conselho Deliberativo, Outem Aires,
decretou que agora vai ser necessário 75% dos votos, ou seja, dos 170 necessários, agora vai precisar de mais de 190. Isso é um absurdo, né, galera? Como o poder mexe com a cabeça das pessoas. Então vamos torcer mesmo assim para o impeachment do Júlio Casares. Mas que nem eu já falei no último vídeo, de qualquer forma o Júlio Casares vai sair, ou agora por impeachment, ou no fim do ano quando acaba seu mandato. Então esses conselheiros também precisam ser cobrados, porque eles precisam votar certo. Na próxima eleição de presidente do São Paulo, não pode ser eleito um amiguinho deles, ou indicado pelo Júlio Casares. O São Paulo precisa mudar, eles precisam aprender a votar certo. Ou o São Paulo muda de vez, se profissionaliza de vez, ou vai ter que virar SAF, não vai ter outro jeito. E o São Paulo volta a campo nesse domingo, jogando fora de casa contra o Mirassol, pela estreia do Paulistão. E para essa partida, né, o tricolor não vai contar com o volante Luan, além do centroavante Rian Francisco e o André Silva. Outra possível baixa é o lateral esquerdo Enzo Dias. Então a provável escalação do São Paulo deve ter Rafael no gol, a linha de 3 zagueiros, com Ferrarese, Arboleda e Alan Franco, na ala direita Cedric ou Mike, no meio campo Pablo Maia, Danielzinho e Marcos Antônio, e na ala esquerda Wendel, no ataque Ferreira ou Tapia e Luciano. E o São Paulo descarta uma possível venda do volante Marcos Antônio, a não ser que seja uma proposta irrecusável. Inclusive, ele vai ser o novo camisa 8 do time, camisa que era do Oscar, que vai se aposentar. E na minha visão, o São Paulo tem que buscar jogadores mais jovens, igual o próprio Marcos Antônio, empréstimo, aí se der certo compra o jogador. Mas não, o São Paulo insiste em trazer jogadores veteranos que estão livres no mercado, como foi o caso agora do Danielzinho, do Lucas Amon e também do Dori que pode chegar. Isso precisa mudar. Eles podem sim jogar muito pelo tricolor, mas essa fórmula não vem dando muito certo. É só olhar o ano passado. Os últimos jogadores que chegaram livres no mercado e ganharam um alto salário só ficava machucado, como o Luiz Gustavo, por exemplo, que ganhava 700 mil por mês. O Oscar 1,5 milhão, fora o valor da patrocinadora. O Wendel ganha 1 milhão, Rafael Tolói quase 1 milhão, Lucas Moura quase 2 milhões. Então o São Paulo precisa começar a mudar um pouco isso. Tem que investir mais na base e trazer jogadores mais jovens, como eu já disse, nem que seja por empréstimo. E mesmo com tantas polêmicas fora de campo, é muito importante esses dirigentes do São Paulo abrir o olho e montar um bom elenco. Até porque essa temporada tende a ser muito difícil. Vai emendar Campeonato Paulista com Campeonato Brasileiro. O São Paulo já estreia no Paulistão nesse domingo, jogando fora de casa contra o Mirassol. No dia 15 vai jogar em casa contra o São Bernardo. No dia 18, fora de casa contra o Corinthians. No dia 21, em casa contra a Portuguesa. E no dia 24, fora de casa contra o Palmeiras. E desses 5 primeiros jogos, 3 vão ser muito difíceis, porque vão ser fora de casa contra o Mirassol, o Corinthians e o Palmeiras. E o São Paulo já estreia no Brasileirão nesse dia 28, jogando em casa contra o Flamengo. No dia 31 vai jogar em casa novamente, agora contra o Santos pelo Campeonato Paulista. Então se você curtiu o vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e até a próxima!